Muito boa tarde a todos, muito boa tarde a todas. É um prazer e uma honra estar aqui mais uma vez na tarde de hoje. Estamos aqui hoje convidados, para fazer essa palestra na Associação Espírita Allan Kardec e somos muito gratos por isso. Gostaríamos de iniciar pedindo a Jesus que nos desse o amparo e a sustentação necessária através dos seus mensageiros do bem, para que pudéssemos, com a graça do Cristo, auxiliar de alguma forma nos trabalhos de renovação do planeta, de nós mesmos, principalmente o nosso próprio eu, a nossa própria renovação, a fim que possamos fazer valer a pena essa nossa encarnação no planeta. Hoje o tema que nos traz aqui é bastante empolgante, bastante interessante, intrigante até. O tema é terceira idade, tempo de colheita e reflexão. E eu gostaria de iniciar com uma frase que eu vi na internet que achei bastante interessante, até otimista, depende do ponto de vista que se fale, mas a frase é: o idoso é um jovem que deu certo. O idoso é um jovem que deu certo. E realmente, quando nós paramos hoje para pensar um pouquinho sobre os problemas que estão gracejando pelo mundo hoje, pelo planeta, aqui no Brasil também, nós percebemos assim um tantinho de pessimismo no ar, no coração das pessoas. Parece que nós perdemos aquele prazer de compartilhar, de viver, de se comunicar. Estamos cada vez mais fechados, menos abertos à conversa. As pessoas estão bastante resistentes a ideias contrárias às delas. E nós estamos quase que mergulhando numa espécie de monoideísmo, que seria muito perigoso, monoideísmo, que é aquele negócio de você seguir apenas uma vertente, um caminho, uma rota, e você não aceitar nada que seja oposto àquilo, É como se cada um fosse o dono da verdade. A gente tem até uma frase que diz que a minha verdade não é igual à sua, E aí a gente fica se pensando, como assim, Porque a verdade é uma virtude que vem de Deus, é uma coisa divina, Não pode existir distintos modos de verdade, A verdade é uma só. Mas nós acreditamos que as coisas têm que ser do nosso jeito. E a gente vai falar hoje da terceira idade, e é interessante a gente perceber o que é a terceira idade, Como é que a gente analisa uma pessoa que chegou na terceira idade? Então a gente pode fazer o seguinte: se for hoje, agora, século XXI, ano de 2020, um idoso aqui no Brasil e no mundo, a OMS diz que o idoso é aquele indivíduo que passou dos 60 anos de idade, a Organização Mundial de Saúde. É uma média, É uma média. Que a gente sabe que hoje na França, por exemplo, que é um dos países que tem a maior longevidade, as mulheres hoje, elas têm 85,2 anos, é a média de vida das mulheres, e dos homens 79,4. Então, assim, depende de onde nós estamos, A longevidade, hoje ela se estende um pouco mais, um pouco menos. Mas a média da OMS é de 60 anos. E o que a gente precisa saber é o seguinte: qual que é a preocupação do idoso, Alguém que chega nessa idade, na casa dos 60 anos, que começa a andar, como dizia um amigo meu, o seu Borja, lá de Mogi das Cruzes, começa a andar com o Estatuto do Idoso embaixo do braço, Para pegar ônibus de graça e tal. Qual que é a preocupação do idoso, Porque ela é diferente da preocupação do jovem. O jovem é mais sonhador, O jovem tem tempo ainda para um monte de coisa. O Renato Russo tinha uma música, que fala dos jovens, Somos jovens, temos nosso próprio tempo. Então o jovem ele tem tempo para um monte de coisa. O idoso já é aquele camarada que ele já esfriou um pouquinho essa questão das expectativas, das perspectivas de futuro, dos sonhos, As coisas para o idoso, elas já não caminham com a mesma frequência, celeridade que caminha para os jovens,
O jovem, então, é aquela pessoa que ele sonha bastante ainda, ele tem tempo para muita coisa. O idoso é aquele que já pôs o pé no freio, né? A pessoa, quando faz 60 anos, ela começa a pisar no freio. Então, a preocupação do idoso se vira mais para a saúde física, né? O idoso fica mais preocupado com a saúde física, com a saúde mental. Diz que um dos maiores medos do idoso é a solidão, né? Ficar sozinho. O idoso tem muito medo de ficar sozinho. Tem até uma síndrome que é estudada, né? A síndrome do ninho vazio, que são aqueles pais que constituem família, que têm seus filhos, e os filhos vão casando e vão embora. E aí os pais se veem ao final da vida numa casa grande, sem ninguém lá dentro. E é chamado síndrome do ninho vazio. Então o idoso ele é menos sonhador e mais realista. O jovem é menos realista e mais sonhador. Basicamente, né, sinteticamente, seria essa a diferença do idoso e dos jovens, né? Tem até uma música de um rapaz chamado Taiguara, que eu sei que não é do tempo de muitos de vocês, mas é uma música muito bacana, chama O Velho e o Novo, né? Em que ele dizia assim: deixa o velho em paz com as suas lembranças de um tempo bom, quanto bem lhe faz murmurar memórias de um mesmo tom. E aí tem um momento que ele fala assim: vão nascendo as rugas, morrendo as fugas e as ilusões. Então cada ruga que nasce, né, vai morrendo uma ilusão, né? É poético, mas é realista isso, é verdade. A pessoa, quando está assim, mais dos 60 anos para frente, assim, ela começa a ter essas outras preocupações, né? As preocupações até com o que é transcendente. Ela começa a fazer uma avaliação da vida. O que foi até aquele momento, o quanto lhe resta ainda, o que ela ainda pode fazer, e começa a ser um pouco mais pragmático também, não é? Pragmatismo no sentido de utilizar bem o tempo, utilizar melhor o tempo. Então, o idoso ele começa a dar ênfase para as reuniões de família, não é? Para aqueles encontros de final de semana com a família, aquelas visitas que recebe, aquelas visitas que faz, né? Eu creio que, na minha humilde avaliação, o idoso ele vive melhor, né? Nesse período, porque ele começa a valorizar sentimentos, começa a valorizar coisas que realmente valem a pena serem valorizadas. Por outro lado, o Ernest Hemingway, que é um escritor, né, escreveu um livro chamado O Velho e o Mar. Quando ele vai falar da personagem do livro dele, e ele vai descrevê-lo, tem um momento em que ele diz assim: tudo o que nele existia era velho, naquele velho que está indo para o mar pescar lá um martim dourado, não um peixe. Ele diz assim: tudo que existia nele era velho, com exceção dos olhos, que eram da cor do mar, alegres e indomáveis. Se a gente analisar essa frase do Ernest Hemingway, a gente vai ver que realmente a gente tem esse costume de falar, né? Olha, fulano está idoso, mas está lúcido, né? Os olhos lúcidos, né? Os olhos são lúcidos. E Jesus nos falava dessa questão que os olhos são a janela da alma, né? Os olhos geralmente transmitem aquilo que nós temos dentro, né? O mestre diz assim em Mateus: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, e a gente olha às vezes para o olhar de um idoso e a gente nota algumas coisas, né? Em alguns a gente nota aquela solidão, noutros a gente nota tristeza, noutros a gente nota aquela parcela de alegria, né? Que muitas vezes, graças a Deus, o idoso também tem, não é? Mas é interessante entender que os olhos são a janela da alma, e essa passagem do Ernest Hemingway, que está lá no livro O Velho e o Mar, é bastante interessante para a gente enfatizar isso. O Victor Hugo, ou Victor Hugo, né, como querem os franceses, ele tem uma outra frase também que é interessante para a gente analisar a questão do idoso, que é assim: não ter nada para fazer é a felicidade das crianças e a infelicidade dos anciãos. Olha que interessante. Não ter nada para fazer
é a felicidade das crianças e a infelicidade do ancião. Porque não há nada pior do que uma pessoa que chegou na terceira idade e que se julga inútil ou que não possa fazer algo útil, não é? Ainda que queira. Então, assim, precisamos olhar por essa ótica também a questão do idoso, porque o idoso, ele necessita fazer coisas ainda. O idoso não pode, não é porque ele chegou na terceira idade, aos 60 anos e já não pode mais fazer nada, porque parte desse princípio, não é? A pessoa quando chega nessa idade, ela começa a fazer as reflexões dela, por isso que o tema é esse, né? Terceira idade, né? Tempo de colheita e reflexões. O idoso começa a fazer essas reflexões com relação à vida, né? Poxa vida, criei meus filhos, né? Meus filhos casaram, foram embora, estou sozinho aqui na minha casa com a minha companheira, com a minha esposa. Às vezes alguém já desencarnou, não é? Então ele começa a fazer todas essas reflexões e pesar a sua condição, não é? Diante da vida. E se ele perceber que ele pode ser útil, o idoso deve ser útil, que ainda podemos fazer alguma coisa, em que pese a idade, isso vai trazer uma certa vontade de continuismo, de continuar, né? Vontade de viver, que nós chamamos. Nós nunca podemos esquecer que quando a gente fala de idoso, quando a gente fala de terceira idade, nós estamos falando aqui de uma coisa que é psicológica, claro, não é? Porque aquilo afeta a mente, e a mente somos nós, não é? Mas ela é muito também física, não é? Porque quando nós falamos terceira idade, se nós somos espíritos que reencarnamos com muita frequência, não é? Que nós estamos aqui encarnados hoje, e não importa a idade que temos, né? Vamos desencarnar em um determinado momento, e vamos retomar essa encarnação lá na frente, por meio de um outro corpo físico. Então nós vamos perceber que essa questão da idade, ela está muito atrelada ao físico, ao corpo físico, porque vai depender muito da mente, né, que está dentro daquele corpo, né? Não necessariamente alguém que carrega um corpo velho, um corpo já desgastado pelo tempo, tem a mente de um idoso. A gente tem que pensar também sobre esse ângulo, porque como o espírito é imortal, né, como o espírito vive várias encarnações, a gente vai retomar um outro corpo daqui a pouco, vai nascer, né? Todos nascem criança, né? Vamos passar de novo pela fase da infantilidade, da adolescência, do adulto, da madureza, tudo novamente, né? Nós vamos transitar por esses campos novamente. Então, o idoso é aquele que já transitou por esses campos, né? Ele já passou, chegou nessa terceira idade, e ele está fazendo um balanço de tudo isso. Mas nós temos que perceber, temos que ter esse olhar já para o lado mais espiritual, de que o espírito que está ali dentro daquele corpo é um espírito eterno. E dentro dessa perspectiva, né, perguntavam para o Chico, assim, o Chico, quando estava bem doentinho já, quando ele, já nos 90 anos, perguntavam para ele, Chico, já sabendo que ele está bastante adoentado, né, como é que você está hoje, Chico? Ele dizia, meu filho, eu estou no fim do corpo. Veja que resposta interessante que o Chico dava, né? Meu filho, eu estou no fim do corpo. Ou seja, é o corpo que está no fim. O espírito que está ali não necessariamente precisa acompanhar aquela deterioração física, não é? Aquela fraqueza que todo o corpo vai agregando em si pelo desgaste da idade, não é? Porque nós precisamos entender que o corpo é um limitador do espírito. É isso que o corpo é para nós. É um limitador do espírito, para que nós possamos seguir as leis da natureza que nos regem, não é? Então, assim, não pode comer demais, não pode fazer farra demais, não pode ficar acordado demais, não pode trabalhar demais, não pode nada demais, não é? Porque o corpo não aguenta, é um limitador nosso. Então, nós temos que entender esses limites do corpo. O idoso, então, é aquele que ele chegou na terceira idade, mas ele tem muita coisa para fazer ainda, se quiser, não é?
E aí é aquele negócio da colheita. Quando a gente fala assim, o idoso ele passa a ser mais reflexivo e está colhendo o quê? Bom, nesse momento ele vai colher a conclusão das suas reflexões. Porque quando a gente fala que época de colheita e de reflexão, ou de reflexão e colheita, a colheita não necessariamente tem que ser de bens materiais, não é? Isso também, se o idoso, né, se aquela terceira idade, durante toda a sua vida ele laborou, né, trabalhou para chegar a um determinado ponto da sua vida, após os 60, 65 anos, como é costume aqui no Brasil, e aposentar-se. Claro, ele vai colher ali os benefícios de uma vida inteira de trabalho físico, então vai receber os benefícios econômicos do trabalho físico. Mas o mais importante não é essa colheita. A colheita mais importante não é essa que o idoso tem. A colheita mais importante do idoso é a colheita das próprias reflexões em função de tudo que ele fez, de tudo que ele aprendeu, de todas as suas experiências. Porque se há uma coisa que é gratificante em ser idoso, é a questão de você ficar mais sábio, não é? Tem que ter alguma vantagem em chegar na terceira idade, né? Você fica mais sábio, você tira lá o pé do freio, você vira avô ou avó, né? Que é muito grato, né? Ser avô ou ser avó, ter lá uma outra geração que você acaba cuidando, né? Acaba valorizando, acaba transmitindo seus valores, seus conhecimentos. E a gente pode notar que os idosos, né? O avô e a avó, eles têm uma paciência, né? com as crianças que geralmente o pai e a mãe não têm, né? Passa a valorizar mais as pequenas alegrias, como eu disse, né, o idoso, né, aqueles encontros de família, aquelas coisas, e muda o foco. O idoso, ele muda o foco, né? O jovem, ele tem o foco muito voltado para as questões físicas, materiais, ele está preocupado em construir uma carreira, ele está preocupado em aprender novas profissões e em conquistar possibilidades, né? Em matar aquele leão por dia, como a gente fala na economia, né? O idoso, terceira idade não, aquela pessoa que chegou aos 60 anos, 65 anos, a preocupação dele já não é mais essa, não é? Porque ele percebe que ele já não tem muito mais tempo para fazer muito mais coisas. Então, ele começa a acolher outras coisas, começa a acolher essas outras pequenas alegrias de sentimento e tudo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente acredita que a pessoa, quando chega aos 60 anos de idade lá e tal, ela já, por ser idosa, ela já não pode fazer mais nada. Pode fazer e deve fazer. O idoso, ele tem capacidade extremamente útil, né, de contribuir para toda a sociedade. Ele pode contribuir, pode e deve contribuir, se nós deixarmos que ele contribua, não é? Dentro da própria família, ele pode agregar à família as suas experiências, não é? Os caminhos que percorreu. Ele pode auxiliar dentro de um grupo, não é? Então, o idoso é aquela pessoa que ele está à frente dos mais jovens, no conhecimento, no entendimento e nas experiências. E essas experiências podem ser transmitidas, não é? É por isso que o Victor Hugo dizia que não ter nada para fazer é a felicidade das crianças, não é? E a infelicidade dos anciãos. Porque o idoso, ele não pode ser um inútil, ele tem que fazer alguma coisa. Ele tem que produzir, tem que se sentir vivo, se sentir útil. No Evangelho de Jesus, né, nós sabemos que existe lá a parábola dos trabalhadores da última hora, né, que é bastante interessante e bastante oportuna também para essa nossa reflexão da tarde de hoje. Porque basicamente a parábola dos trabalhadores da última hora, e é claro, uma parábola do Cristo, ela pode ser analisada de diversos ângulos, e eu vou usar aqui o ângulo que interessa para nós nessa tarde. A parábola de Jesus, ela basicamente diz daquele senhor da vinha, aquele senhor de terras, né, que ele sai na primeira hora do dia e vai buscar trabalhadores para trabalhar na sua vinha, nas suas terras. Então ele vai lá e traz alguns trabalhadores que estavam numa praça, né, e leva-os para trabalhar lá na sua vinha. Ao meio do dia, esse senhor, esse dono de terras, ele volta lá e busca mais trabalhadores. E o interessante
é que essa parábola diz o seguinte, que quando chega no final do dia, esse senhor, né, ele volta de novo e vai buscar, vai agregar mais trabalhadores. Então ele chega na praça e vê lá algumas pessoas paradas e pergunta o que eles estão fazendo ali. E eles dizem, olha, estamos buscando trabalho. Ele disse, por que não estão trabalhando até agora? Ele disse, porque ninguém nos assalariou, né? Ou seja, ninguém nos contratou, né? Ficaram ali e ninguém nos contratou. Então esse senhor das terras, ele leva esses trabalhadores para trabalhar, e o interessante é que quando chega no final do dia, diz a parábola que ele vai fazer o pagamento e ele pede para chamar os que chegaram por último, aqueles que chegaram no finzinho da tarde já. E ele dá para eles o mesmo valor que ele deu para aqueles que trabalharam o dia inteiro, né? E aí, claro, um dos que trabalharam o dia inteiro diz, mas senhor, você vai pagar para eles o mesmo tanto? Ele diz, ué, o seu olho é ruim porque eu sou bom, né? O bem é meu, né? Eu faço o que eu quiser com os meus bens. Mas essa parábola, basicamente, ela trata dos trabalhadores da última hora. E a gente pode trazer isso para o lado aqui dessas pessoas de terceira idade. Nós sabemos que nós estamos aqui neste planeta fundamentalmente para fazer o bem. E não sou eu que estou falando isso, está na questão 860 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos nos dizem que fazer o bem é a finalidade única desta vida. Ele não diz que tem uma finalidade igual, parecida, não. Ele diz que a única finalidade da vida é fazer o bem, prática do bem. E às vezes você não fez ainda essa prática do bem, você já chegou na terceira idade, não é? E você não tinha percebido ainda isso. Isso não tinha esse start, né? Não tinha ligado ainda essa tecla, né? Esse botão, não tinha virado ainda. Mas quando você chega na terceira idade, você começa a fazer todas aquelas reflexões, né? Começa a colher todas aquelas conclusões da vida e você percebe, opa, peraí, minha vida foi um tantinho vazia até agora. Eu precisava ter caminhado por um outro caminho, por um outro meio. O que eu posso fazer? Nesse momento, talvez seja o dono da vinha, esse senhor de terras, te buscando para o concurso do trabalho. Porque até aquele momento, ninguém te assalariou. A gente muitas vezes demora a gente chama cair a ficha, né? Muitas vezes demora para cair essa ficha, de que nós precisamos fazer alguma coisa para o lado da bondade, da fraternidade, de buscar o Cristo e de lembrar aquelas palavras de Paulo, que uma fé vazia é uma fé morta, que não adianta nada, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, e aí diz, né, mostre-me a tua fé sem obras e eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Então uma fé, ela é muito bonita de ser falada, mas ela é mais bonita ainda de ser demonstrada através das atitudes, através dos exemplos, não é? Então nós sabemos muito bem que, assim, o fato de eu chegar aos 60 anos não significa que a minha vida acabou. Eu ainda tenho muita coisa para fazer, não é? Ainda tenho muita coisa para fazer, porque Jesus veio nos demonstrar que a morte é uma abstração, não é? Morte do corpo. Então quem está velho é o corpo, não é? A morte é uma abstração, tanto que o mestre foi crucificado, pereceu na cruz, e para dar o exemplo, ele voltou, materializou ali, ficou mais 40 dias com os apóstolos ali, conversando com eles e orientando como é que as coisas iam ser dali para frente, não é? Jesus veio completar a sua tarefa. E também dá aquele testemunho de que aquele reino que ele dizia que não era desse mundo, existe. Existe, e que ele iria na frente para nos preparar um lugar, como ele diz, não é? E que nós não poderíamos ir agora. No livro Consolador, na questão 223, perguntaram para o Emmanuel, há tempo determinado na vida do homem terrestre para que se possa ele entregar com mais probabilidade de êxito ao trabalho da iluminação? Olha que interessante essa pergunta. Se existe um tempo que a criatura possa se entregar com mais possibilidade de êxito à iluminação própria, aquele conhece a ti mesmo, aquela iluminação íntima, aquele brilhe vossa luz, como disse Jesus, existe um tempo melhor para isso? Resposta do Emmanuel: a existência na Terra é um aprendizado excelente e constante. Não há idades para o serviço da iluminação espiritual.
Os pais têm o dever de orientar a criança desde os primeiros passos, no capítulo das noções evangélicas. E a velhice não tem o direito de alegar o cansaço orgânico em face desses estudos de sua necessidade própria. E o Emmanuel diz aqui, é certo que as aquisições de um velho, em matéria de conhecimentos novos, não podem ser tão fáceis como a de um jovem, em função da sua instrumentalidade sadia, fisicamente falando. Os jovens mais avançados em anos têm, contudo, olha que interessante, os jovens mais avançados em anos, o Emmanuel fala. Os jovens mais avançados em anos têm, contudo, a seu favor, as experiências da vida, que facilitam a compreensão e nobilitam o serviço da iluminação de si mesmos, considerando que, se a velhice é a noite, a alma terá no amanhã do futuro a alvorada brilhante de uma nova vida. Então, chegar à terceira idade, ser velho, como diz o Emmanuel, né? Ser jovem há mais tempo, né? Os jovens, os novos jovens, né? Ser jovem há mais tempo é uma oportunidade. Depende de como nós olhamos, não é? É uma oportunidade de iluminamento próprio, de iluminamento íntimo. É a oportunidade de nós darmos ênfase àquela palavra de Jesus: brilhe a vossa luz. Então nós vamos, com essas palavras, né, encerrando aqui a nossa reflexão da tarde de hoje, lembrando, né, que nós que já chegamos aí aos 60 anos, e já estamos aí na terceira idade, carregando o Estatuto do Idoso embaixo do braço, que nós lembremos que nesse momento, como diz o Emmanuel, nós não podemos nos desculpar, fazer corpo mole por conta da idade, porque afinal é apenas o corpo que envelheceu. O espírito é imortal, o espírito não perece nunca, e o espírito é o que somos nós, não é? O eu, o espírito aqui, Reinaldo, ainda tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para ver nesse universo infinito de Deus, que nós sequer sabemos o tamanho e que chegamos a avaliar, né, com a nossa mente, que talvez um dia possamos conhecê-lo na sua inteireza, como fez Chico Xavier uma certa vez, o Emmanuel pediu para Emmanuel levar para que ele pudesse ver as estrelas, né? E o Emmanuel começou a levar, e ele disse que começou a sentir uma volúpia, uma coisa, e falou, chega que eu não aguento mais, né? Então o universo é imenso, imensurável, e tem muita coisa para a gente aprender, e a terceira idade, né, é o momento da gente fazer, então, essa reflexão, e aproveitar e colher tudo isso que a gente já aprendeu, tudo aquilo que a gente pode ensinar, e auxiliar os nossos semelhantes, praticar o bem. Uma boa tarde a todos, muito agradecido. Eu gostaria de agradecer ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade, ao pessoal aqui da Associação Espírita Allan Kardec, aqui de Suzano, ao Alexandre que fez aí, ficou por trás dos bastidores, a Alba pelo convite. Muito obrigado, muito agradecido. A você que esteve do outro lado, um grande beijo. Vou fazer uma precezinha só para a gente encerrar aqui. Amado Mestre Jesus, queremos agradecer a oportunidade que nos foi conferida na tarde de hoje e pedir, Mestre amigo, que possamos todos nós perceber a grandeza dos teus atos em nosso benefício. Possamos, Senhor, utilizar do aprendizado que deixastes no planeta para elevar os nossos próprios espíritos na busca da tua luz abençoada. Fazei de nós o instrumento legítimo da tua paz, Mestre, para que possamos, de alguma forma, colaborar com o trabalho de renovação íntima e o trabalho de renovação do planeta, que se faz a cada dia e a cada momento no hausto suspiro da tua luz, diante da benevolência de Deus e sob as determinações dos espíritos superiores. Graças a Deus. Graças a Deus.